Economia no contexto certo. Bom dia, Brasil! Bem-vindos ao especial Perspectouro de 2026, com as perspectivas para a economia e para as bolsas no ano que vem. Quem espera que o próximo ano vai ser um ano calmo, depois da turbulência de 2025, está redondamente enganado. Nesse ano da Copa do Mundo, teremos eleição presidencial que vai definir o futuro do nosso país. Eleição que já fez preço em 2025. E como se não bastasse, temos o fiscal em ano de eleição. Ai, ai, ai! O exterior não vai ser nada diferente. As tarifas do presidente americano serão julgadas na Suprema Corte. Será que vai passar ou não? Tem as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que vão testar o Trump e seu governo. E veremos o novo presidente do Banco Central americano assumir em junho. E saberemos se realmente a trégua entre Estados Unidos e China vai continuar sem nenhuma interrupção até novembro. As guerras também tornam 2026 um ano que exige prudência dos investidores. Tudo vai trazer volatilidade. As políticas de juros, as incertezas com inteligência artificial, as guerras, geopolítica, mas pode ser também um ano de imensas oportunidades. Nas ações, as bolsas americanas mandaram 2025 terceiro ano com altas de 2 dígitos, mais de 10% todos os anos. E dizem que 2026 tem tudo para seguir em alta. Lucros corporativos e investimentos em tecnologia, tudo crescendo, aumentando e juros caindo. Nossa bolsa bateu mais de 30 recordes em 2026. Foram 21 touros de ouro seguidos e pode renovar máximas em 2026. Até onde será que a nossa bolsa pode ir? 200 mil pontos? Tem quem veja a bolsa a 250 mil pontos, como o Banco Safra. Vamos conferir os principais pontos do Perspectouro 2026. Ouro brilha, 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 brilha. O ouro brilhou em 2025 e tudo indica que esse brilho não vai se apagar em 2026. Nesse ano 2025, o ouro atingiu mais de 50 recordes históricos, 50 touros de ouros no ouro e registrou o quarto maior retorno anual desde 1971, quando começou o padrão dólar, né? Quando começou o índice do dólar, o padrão dólar começou em 1970. Rompeu a barreira psicológica de $4.500 a onça e carregou a prata junto. A prata bateu $75 a onça. O metal precioso ouro entra no ano novo como um roteiro conhecido e poderoso. Juros em queda, incerteza global e bancos centrais comprando ouro como nunca, como se não houvesse amanhã. O ouro voltou a ser um protagonista. Refúgio clássico em tempos turbulentos, em guerras. Ele ganhou ainda mais força com déficits fiscais gigantes e tensões geopolíticas espalhadas pelo mundo inteiro e um dólar mais fraco. E não é só discurso dos grandes bancos, não. Não é só o discurso que projeta mais valorização em 2026. Alguns cenários falam até em $5.000 a onça. Outros falam em mais. O movimento é estrutural. Bancos centrais seguem aumentando reservas em ouro e os investidores institucionais também ampliam suas posições em ouro, que virou uma proteção estratégica. Deve continuar a desempenhar um papel fundamental na diversificação e proteção das carteiras no ano que vem. Se 2025 foi o ano do brilho, 2026 pode ser o ano da consolidação desse novo patamar histórico. Quase $5.000. 2 pontos. Segundo ponto, tarifas e inteligência artificial geram incertezas. O retorno de Trump à Casa Branca em 2025 trouxe muita volatilidade ao mercado. Para 2026, as incertezas continuam. As tarifas recíprocas de Trump vieram para ficar. Elas já estão gerando mais de $300 bilhões em receita anual para os Estados Unidos. E embora possam enfrentar alguns desafios legais, Trump já deve arrumar alternativas para que elas continuem vigorando, mesmo que ele seja vencido em algumas etapas. Mas as incertezas estão aí. Por exemplo, o Barclays acha que a Suprema Corte americana vai considerar as tarifas ilegais. O Trump já tem algumas soluções. Além disso, será que o Trump vai cumprir a trégua de um ano e não escalar a guerra de tarifas com a China até novembro? Será que ele vai recuar? E em relação ao Brasil, o tarifaço, que ainda traz muito prejuízo para a nossa economia, vai acabar de vez ou vai voltar mais forte? Além das tarifas, a inteligência artificial, a IA,
deve ser outro dos temas que vai gerar incertezas e volatilidade em 2026. Os gastos, né? Os gastos de capital, inteligência artificial, todos aqueles investimentos de centenas de bilhões de dólares das grandes empresas de tecnologia, incluindo a Alphabet, dona da Google, a Amazon, Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, a Microsoft e a Oracle, todos devem chegar só no ano que vem em 520 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Não se sabe como o mercado vai encarar isso, porque o mercado desconfia. Será que essas empresas vão ver esse dinheiro de volta? Terceiro ponto. Rigor fiscal vai pro espaço. Em anos de eleição, o rigor fiscal costuma sempre ir pro espaço e 2026 não deve ser diferente. O Brasil entra no ano da eleição presidencial com um alerta piscando no painel. O mercado já projeta a dívida bruta perto de 84% do PIB em 2026. Um nível perigoso para um país emergente que convive com juros reais elevados, os maiores do mundo. O problema é conhecido. Ano eleitoral chega, o freio fiscal falha e a tentação de gastar fala mais alto. O governo prepara um pacote robusto de medidas fiscais e de crédito para 2026, com impacto estimado em mais de 220 bilhões de reais. Uma parte relevante desse dinheiro sequer entra na conta oficial da meta fiscal. E é nessa conta não entra a proposta de tarifa zero dos ônibus pelo país. Uma das promessas de Lula para 2026. Consultorias e a instituição fiscal independente alertam para mais de 80 bilhões de reais que devem ficar fora da meta via fundos, subsídios, créditos direcionados e programas sociais ampliados. Tudo isso pressiona a dívida. A consequência é clara. Se o governo abrir a torneira dos gastos para impulsionar a economia e tentar a reeleição, a inflação vai reagir. Os juros vão demorar para cair e aquele alívio monetário que o mercado espera pode virar fumaça. Hoje em dia, o Brasil não registra superávites primários consistentes desde 2014. O Tesouro segue se financiando na base da dívida e o país deve gastar quase R$1 trilhão em um único ano só em juros. Resumindo, o risco fiscal voltou ao centro do jogo no ano que vem. Quarto ponto, eleições, a onda da direita. A eleição presidencial deve dominar o humor do mercado financeiro em 2026. A direita e o centrão seguem em impasse quanto ao candidato que vai enfrentar o presidente Lula nas urnas. Por mais que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha declarado seu apoio ao filho Flávio. Só depois de março que deve ser carimbado o nome daquele que realmente vai disputar a eleição contra o presidente Lula. Por enquanto, a onda conservadora que varre a América do Sul reacendeu a esperança da direita brasileira para as eleições de 2026. No Chile, a vitória do Antônio Kast não foi um caso isolado. Agora, são 6 países sul-americanos governados pela direita, enquanto o bloco da esquerda está encolhendo rapidamente. Esse movimento político sinaliza um momento de mudança de direção no continente. Os líderes conservadores em países como Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador e Peru rejeitam as políticas econômicas estatistas de subsídios, defendem o mercado livre e empresas e uma segurança pública mais firme e ganham apoio popular pelo discurso de ordem e crescimento. No Brasil, esse cenário externo alimentou as expectativas de vitória da oposição sobre o atual governo Lula em 2026, especialmente diante dos desafios econômicos e a preocupação brutal com a segurança pública no Brasil, que está um descalabro. Ainda está tudo em aberto. Veremos se o Brasil vai seguir essa onda conservadora ou se manteremos a esquerda no poder. Quinto ponto, fim da escala 6-1 gera recessão. Uma das medidas populistas que o governo quer emplacar para 2026 por conta da campanha presidencial é a redução da jornada de trabalho aqui no Brasil, sem a redução de salário. O presidente da Câmara confirmou que a PEC que acaba com a escala 6-1 deve entrar na agenda no início do ano. A proposta prevê jornada máxima de 36 horas semanais, limite de 5 dias de trabalho, 2 dias seguidos de folga e de preferência no fim de semana e mantém o teto de 8 horas por dia. O presidente Lula diz que o Brasil está pronto e que o comércio está preparado e que a indústria aguenta e que não existem mais argumentos contra o fim da escala 6-1. Mas, do outro lado, economistas acendem o sinal amarelo, se não for o sinal vermelho. Estudos da FGV mostram que mesmo no cenário mais otimista, com um aumento de produtividade, sem demissões, o PIB pode encolher quase 7%.
Queda de 7% no PIB é semelhante à sofrida pela economia brasileira na recessão de 2014 a 2016. Num cenário mais pessimista, o tombo pode passar de 8%, com mais de 1 milhão de empregos eliminados. Existem projeções ainda mais duras, de até 18 milhões de postos de trabalho em risco, queda de até 480 bilhões de reais na massa salarial e impacto na competitividade do país. O problema central é conhecido: produtividade. Hoje, o trabalhador brasileiro produz, em média, só 23% do que um trabalhador americano produz. Reduzir a jornada sem elevar a eficiência é uma conta que não fecha. Os custos maiores para as empresas tendem a virar preço mais alto na ponta. Eu e você vamos pagar, vamos pressionar a inflação também. E quem mais sofre são os pequenos negócios e o emprego formal. A proposta até tem apelo social, mas o risco econômico é real, é brutal. Antes de trabalhar menos, o Brasil precisa aprender a produzir mais. É isso, gente. Um feliz ano novo, muita saúde e amor para 2026, para todos que vocês gostam, que vocês amam. Um beijo no coração seus e da família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!